O cinema não revela só negativo, né? Ele revela as pessoas. Montar um móvel é 5 minutos. O que demora é montar a câmera pro móvel. No vertical, o nosso recuo tem que ser muito maior. O set é uma orquestra. Não opera o câmera, não opera o coração, não opera o cérebro. Respirar é uma das coisas mais importantes para o operador de câmera. É saber respirar no set. Segurar a câmera como se ela fosse um passarinho. Não pode apertar ela muito, senão você vai matar o passarinho. E não pode deixar ela frouxa, senão ele vai voar. No set, concentração e solidariedade. Olá, bem-vindos ao Camera Craft, o seu podcast sobre operação de câmera, da narrativa ao broadcast. Aqui unimos técnica, criatividade e storytelling para dominar a arte de operar câmera. Em cada episódio, um convidado compartilha segredos de set, erros que ensinam e técnicas que aprimoram o seu olhar, do básico ao cinema profissional. Vamos mergulhar a fundo no mundo real da operação de câmera com técnicas avançadas, fluxo de trabalho, escolhas criativas e os desafios do set, trazendo conhecimento prático, dicas de mestre e discussões sinceras para elevar o seu jogo e contar histórias com impacto visual. Eu sou o Pedro e bem-vindos a mais um episódio de Camera Craft. Hoje teremos a presença de Baco Andrade, diretor de fotografia e operador de câmera há mais de 20 anos no mercado audiovisual brasileiro. Bem-vindo, Baco, muito obrigado pela presença, é um prazer te receber aqui e bater um papo sobre operação de câmera, fotografia e tudo que envolve essa linguagem do audiovisual. Bom, muito obrigado pelo convite, Pedro, é um prazer estar aqui. Obrigado. Vamos começar, me conta um pouquinho, como é que você começou a operar câmera, como você descobriu essa sua paixão por operar câmera, o que te levou a operar? No começo da nossa vida, a gente não sabe as profissões que a gente vai fazer. E na minha época mesmo, eu nunca pensei em fotografia na minha infância e adolescência, sei lá, eu sempre gostei de escrever. E eu entrei na faculdade de publicidade para fazer redação publicitária. E aí na faculdade eu comecei a fazer um curso de fotografia, entrar no cineclube, e de repente fui enveredando para a imagem, que não era não era a minha ideia inicial. E aí também na época surgiu uma TV comunitária em Recife, que era o canal Capibaribe. E aí estão precisando de gente. E eu, voluntário, tô começando, quero ir lá ver qual é. E foi assim que eu pela primeira vez peguei uma câmera Super VHS e saí filmando. E aí eu fui, por exemplo, cobrir nossa, como é que é o nome dele? Em 2003, um evento que teve, depois do Fórum Social Mundial, teve um evento em Porto Alegre, Fórum da Juventude, acho que era Fórum Social da Juventude, Fórum Mundial da Juventude, uma coisa assim. E eu fui cobrir pelo canal Capibaribe com uma barraca, com uma Super VHS e uma prolonga de 50 metros, porque não tinha bateria a câmera. Aí eu tinha umas demandas específicas ali do Fórum da Juventude que eu estava cobrindo e queria cobrir outras coisas e não podia, não tinha como sair, ligar na tomada e sair andando. E aí foi essa primeira experiência guerrilha, eu acho legal falar isso, porque eu comecei na guerrilha, por assim dizer. E aí quando eu voltei para Recife, isso foi em janeiro, falei, pô, quero aprender com quem sabe bem, quem é o diretor de fotografia bom aqui em Recife, quem são as referências aqui. E aí, na época, me falaram de Beto Martins. E aí, eu fui lá, atrás do Beto Martins. Falei, oi, Beto, tudo bem? Eu sou estudante de publicidade. Estou começando, já fiz um curso de fotografia, tal. Já fiz um negócio em vídeo. Tô aí, né? E aí, a gente se deu bem. E aí, ele me chamou para estagiar num negócio. No segundo, eu já fui fazer como assistente, um doczinho guerrilha, equipe pequena. Aí fui indo com ele, aí de repente eu filmei com o Beto Martins uns 3 anos direto. A gente chegou a fazer campanha eleitoral de 9 meses. Foi bem legal a nossa parceria e rende até hoje. A gente fez um longa ano passado. Legal. Ficou para a vida essa parceria. Não, exato. Uma contribuição, é um colaboração. grande amigo, fotógrafo e parceiro. Eu acho que isso é importante também, que eu acho que eu dei muita sorte na minha vida com os parceiros que eu encontrei na fotografia. Eu não trabalhei com muitos, trabalhei com poucos, mas eu dei muita sorte com essas pessoas que, além de serem grandes fotógrafos, eram grandes pessoas. Tem uma frase também que a gente fala assim, que o cinema não revela só negativo, né? Ele revela as pessoas. Você trabalhando 12 horas por dia com uma pessoa 6 dias por semana, semanas,
você conhece aquela pessoa. Não é sempre que você vai dar um estalo e trabalhar bem com uma pessoa. Exato. E depende muito também do clima ali, do set. E aí você fez toda a escada, começou como assistente, segundo assistente, o vídeo assiste, segundo Então, assistente. mas aí em Recife eu trabalhava com assistência de câmeras e de vídeo, né? Que era Betacam, DVCam, Beta Digital. E na época que eu estava lá também, uma produtora trouxe uma primeira 16 para lá e uma 35, uma SR2 e uma BL3. E aí eu era o único segundo assistente da cidade. Tinha um primeiro assistente e eu era o segundo. E aí uma coisa importante também para dizer dos momentos de carreira e das sortes que eu tive na vida. Nessa época, lá em Recife ainda, eu me lembro de ter ido com o Beto Martins numa palestra. Acho que foi a primeira palestra que eu fui, assim, de câmera. Ah, vamos lá numa palestra de câmera. E eu fui numa palestra que foi a apresentação da Panasonic HVX200. Olha, agora nós vamos gravar em cartão. E a gente, como assim gravar em cartão, gente? Não, gravar em cartão, a gente tem que ter um laptop no set. Laptop no set? Vocês estão malucos? Que laptop no set, gente? Que é isso? Ninguém tinha laptop, não era Era uma coisa, fácil, não era né? uma coisa comum. E se o cartão cair no chão? E não sei o quê? E, tipo, eram perguntas que a gente não tinha a menor ideia De do como que, ia de funcionar como ia a funcionar. tecnologia. E aí eu dei essa sorte que Beto Martins também, a gente tem essa coisa em comum de gostar de tecnologias e de pesquisar sempre coisas novas. E ele, vamos atrás do HVX, aí vamos atrás do HVX, vamos atrás na época de um Letus 35 para botar umas lentes Nikon e não sei o quê. E aí, de repente, eu já estava fazendo foco com um Letus 35 num HVX, logando o cartão, às vezes eu loguei até em helicóptero, porque o cartão durava 4 minutos, né? Era tipo um chassi. Caramba. E aí, Aí, tipo, né? uma vez, eu preciso logar no helicóptero. Uma vez, como é que a gente vai fazer? Não, te levo o laptop. Falei, caramba. E dava certo, porque Era o workflow. era o workflow mesmo. Até a palavra workflow a gente não conhecia. E aí isso foi uma grande sorte que eu tive, porque, enfim, numa época que eu estava ali pensando em dar um pulo, de sair de Recife, de vir para São Paulo, de ir para o Rio, conhecer, trabalhar um pouco com outras câmeras, tal. Eu estava com essa ideia. Eu tive duas sortes. Uma foi, eu fiz dois trabalhos com o Jacques Chewich, lá em Recife. O primeiro, um comercial de banco, a 2 diárias, aquela correria normal. E depois eu fiz um documentário com ele, que já era em HVX e 16. Carregava chassi e descarregava cartão. E não era uma coisa comum. Conseguiu manter as duas. Não era uma coisa comum. Uma pessoa fazia um, fazia o outro. O pessoal do cinema tinha muito preconceito do vídeo, o pessoal do vídeo tinha muito medo do cinema. E aí, nessa época, eu fiz esse trabalho com o Jaque e falei, tô indo passar um tempo lá em São Paulo, Rio, ali. Vou dar um pulo lá. Precisar de qualquer coisa, eu tava indo pra São Paulo, vou passar esses meses lá, precisando de qualquer coisa, me chama, hein, vou levar meu balde. Aí ele, tá bom. Aí eu cheguei em São Paulo e eu peguei exatamente esse momento da chegada do digital, que as pessoas tinham medo, e começou a falar, não, agora tem que ter logger, agora tem que ter alguém para checar a câmera lá, que o sensor e não sei o quê. E as pessoas estavam começando a filmar com Letus 35, com Pro 35, com esses outros adaptadores. E eu peguei bem essa transição. E para mim foi muito bom, porque eu jogava em todas e você conseguiu aproveitar o momento certo ali, né? E aproveitar. Segundo, faço. Aí, tanto que eu vim pro Rio, eu fiz um longa como vídeo assiste só. E aí, quando alguém falava assim, não, mas na campanha eu fazia foco. Você é foquista? Eu não sou foquista, eu fazia foco. Sei lá, porque eu acho que teve uma coisa também que aí eu fui aprendendo, que é a escadinha, e entender também a diferença, que eu fui defender anos depois, a diferença de um foquista para um primeiro assistente de câmera. Quem coordena a equipe, quem fala com a pós, quem fala com o fotógrafo, quem organiza tudo isso é o primeiro assistente de câmera. O foquista, às vezes, apenas faz o foco. E em alguns lugares isso é bem seccionado. Eu acho limitado, eu acho que eu quando o vídeo assiste, eu já me metia a carregar o chassi, já fazia o boletim, já adiantava o trabalho do segundo, porque o segundo já estava querendo fazer o foco, e aí para ele poder fazer foco, ele tem que estar confiando. Eu acho também da sorte das parcerias da vida que eu tive, que é isso, eu sempre tive pessoas que me ensinaram, e por isso eu sempre gostei muito
de ensinar. Tenho muito orgulho E de você- ter... e você- Pintou um trabalho muito legal. Eu tinha acabado de mudar para São Paulo, fazer uma semana, literalmente. Aí uma produtora de Recife me ligou e falou assim, então, tem um trabalho aqui que você vai vir fazer. Eu falei, por quê? Não, que é o Jaque que vai fotografar, o Valtinho Carvalho vai dirigir e o Lula Carvalho vai operar uma câmera. Eu falei, tá bom, quando é que é mesmo? O que eu preciso fazer? O que eu vou fazer? Não, você vai ter que pegar uma câmera em BH, então você pega a câmera em BH, vem pra cá, a gente filma e aí você desce. Aí eu falei, tá bom. Aí deu tudo certo. Devolvo a câmera em BH, volto pra São Paulo, pronto, deu tudo certo. Aí nessa época, eu tinha trabalhado 2 semanas, 3 com o Jaque. Aí conheci o resto do time ali. O Pedro Von Kruger era assistente de direção do Valtinho. A equipe era essa. E o Pablo Ribeiro era o editor. A equipe era essa. E era um DVD do Antônio Nóbrega. Legal. Aí a gente manda em 16, em HVX e não sei o que. Tudo isso eu já fui conhecendo o resto do time. E vim pro Rio de vez e comecei a trabalhar com o Jaque, com o Valtinho, com o Jaque, com o Valtinho. E aí fui fazendo, aí fiz 2 documentários do Coutinho com o Jaque, fiz filme de ficção com o Jaque, aí fui fazer o documentário do Raul Seixas com o Valtinho. E aí depois fui colando no Valtinho. Aí uma vez o Valtinho falou, vamos ali fazer um seriado na Globo, que era o Canto da Sereia, o primeiro dele com Vila Marim. E aí a gente fez acho que 9 seriados seguidos, se eu não me engano. Eu fiz 12 projetos seguidos na Globo em 10 anos. Todos do Valtinho com Vila Marim, alguns outros pingados ali que deu tempo de encaixar. E aí já no último projeto que a gente fez juntos, que nós 3 fizemos juntos, eu, o Valtinho e o Zé, foi o Amor de Mãe. E o Valtinho falou, tem essa novela aí. E eu falei, Valtinho, eu não aguento mais fazer foco. Eu tô há 10 anos fazendo foco, eu não aguento mais. Pra mim, perdeu a graça, perdeu o desafio. Eu faço de olho fechado, tipo... Perdeu. Já perdeu o encanto, né? Exato, Você viu porque que era a hora no de tomar no começo, passo você adiante. ali, tipo, ao vivo, pô, Valtinho, câmera na mão. O primeiro projeto que eu fiz com o Valtinho, eu marcava o chão, marcava ali, não sei o quê. Aí no meio do projeto ele falou, você parou de marcar? Eu falei, tu vai fazer igual? Aí ele, não. Eu falei, então... Então não adianta. E eu já conhecia ele, já conhecia a lente, já você vai pegando ali a manha. E depois de 10 anos, eu falei, eu não aguento mais. Eu falei, essa novela eu só faço se for pra operar. Eu não aguento mais. Aí ele, tá, então vamos lá. Então no começo, que o Zé dirige, eu fotografo, você faz o foco. Aí quando eu começar a dirigir, você pega uma câmera, não sei o que, não sei o que. Quando abrir frente... E aí foi, quando eu abri as frentes, você pega uma câmera. Eu falei, beleza, ótimo, fiquei empolgadão. Na hora, eu senti a pressão, porque era diferente. É diferente. Era diferente, tá? Que E aí tu o sentiu? Valtinho falou assim, Fio, faz que nem eu, Fio. Eu falei, faz que nem eu. Cada um. E até essa coisa, você estava falando da relação com os atores e tal. Tinha muitos atores que eu filmei muito. E a gente tem proximidade, tem intimidade, a gente tá sempre ali tranquilo ali. E eu vi atores que me conheciam, olhavam pra mim, tá tudo bem? E eu suando, no set, tudo bem, vai fazer. E às vezes era um plano besta, mas eu senti um nervoso ali, a pressão de estar operando pro Valtinho ali nos primeiros dias. Que ele mesmo falou, filho, tá acontecendo, filho. Cara, Valtinho, não, tá tudo bem, vai funcionar. Querendo dar o seu melhor, mas Exato, também... mas aí você sentia pressão, total, é diferente. Não tava acostumado ali ainda. Mas aí foi indo e no final da nossa etapa da novela, eu lembro que nossa última diária a gente saiu abraçado, pô, hoje foi foda, hoje foi maravilhoso e tal. Que é isso? Foi dando certo, foi fluindo. E aí teve a pandemia. E no que teve a pandemia, todo mundo parou, eu que era contratado temporário saí. Quando a novela voltou, foi uma das primeiras coisas que voltou, aí voltou com todo mundo da casa. Aí eu vim pra pista, falei, então agora é meu momento de correr. O Valtinho também só começou a dirigir, parou de fotografar. Então vou começar a fotografar, vou começar a operar por fora. Legal. E aí fui atrás desse mercado. Já tinha operado um outro filme. Já ganhou uma boa bagagem ali em Amor de Mãe, porque uma novela assim, você ganha uma bagagem Não, que... a gente filmou 10 meses. Faltava menos de um mês para acabar a novela. Era muito bom de fazer. E aí Eu acho que depois desse dia aí, você se sentiu já preparada, depois dessa novela, falou, pô, gosto muito de operar. Sim, pendurei a trena. Guardou teu kit lá de foquista. Pendurei a trena. E aí você começou a fazer carrinho, fazer câmera na mão lá na novela. E aí, a primeira vez que tu fez um movimento de carrinho, você achou Não, o carrinho eu que nunca deu achei. o que mais nesse primeiro momento, o que mais que te...
Não, no primeiro momento o que eu sentia mais a pressão realmente era o câmera na mão, porque eu vinha da bagagem de ver o Valtinho Carvalho operando câmera na mão há 15 anos. E aí ele falou, filho, faz que nem eu. No começo ainda não sai, não era fluido ainda. Vai fluindo. E tanto que nessa época, foi uma época que eu resolvi também investir no Move e no gimbal, com que o meu raciocínio na época ainda era um pouco... Vai demorar muito para fazer uma câmera na mão igual o Valtinho. Então vou investir aqui nessa tecnologia que vai me ajudar aqui e vou conseguir entregar um plano interessante. Foi essa minha... E aí tanto que foi com a minha rescisão da Globo eu comprei o meu Move. Quando acabou a novela eu investi e falei, beleza, vou agora investir nessa coisa da câmera em movimento. Hoje em dia eu até disso, hoje em dia eu adoro fazer câmera na mão. Hoje em dia, enfim, trabalhei, é um prazer às vezes trabalhar com diretores que trabalhou comigo, com o Valtinho, e falaram, você pegou a manha, você agora tá fazendo igual ele. É inexplicável. Eu já ouvi isso umas 2, 3 vezes e eu nunca soube lidar bem com elogio. Eu sempre fico com... Conseguiu extrair tudo de bom que ele poderia passar para o seu tipo de operação. É porque é o ritmo. Eu acho que o que o Valtinho tem muito da câmera na mão é o ritmo. É o quando andar, o quando parar. Não é sair andando em volta do ator. Tá? Não, é o andar junto, parar junto. E narrativamente, isso foi uma coisa que a gente fez muito no nossos anos de foco. Meu foco era narrativo. Tipo, a gente sempre trabalhou com diafragma todo aberto. Foi um diafragma 1.4, 12 anos. E aí, ou o foco estava aqui, eu estava aqui, eu estava aqui, eu estava aqui. E aí, isso é uma escolha narrativa, não é uma escolha apenas técnica. Agora falando do Move. Sim. Aí você comprou o Move e começou a operar. Como é que foi essa tua adaptação com o Move? Você já tinha trabalhado com ele antes? Você teve que ficar um ano praticando? Não, eu fiz um longa não foi nem um longa, foi acho que 2 semanas. 2 semanas de um longa como foquista do Marcelo Brasil, num trabalho que o Gabo tava com o Move. Já era o Move Pro ou ainda era o Move Pro? Tinha acabado de lançar. Eu já tinha visto a evoluçãozinha e já o M5, M10... Não dava vontade de operar aquilo. Eu falava, ainda não é isso. Aí o Pro, eu falei, opa, beleza. E aí quando saiu o Ronin 2, o Gabo comprou o 2 e falou, vou vender o meu Move Pro. Falei, opa, daí eu comprei dele. Legal. Comprei o que eu já tinha trabalhado com ele, já tinha feito, ele já tinha me ensinado, já tinha todos os acessóriozinhos, não sei o quê, porque é isso, todo equipamento é os acessórios. Cabinho pra lá, cabinho certinho. Eu falo, tem que mandar fazer. Não faz sozinho. Só tem o corpo ali, vai ter que investir muito mais em acessório. E o acessório e no know-how também. Você falou do contrapeso, do equilíbrio, não sei o que. Você vai pegando um cabinho de 50 centímetros para passar por aqui certinho, não ficar sobrando. Tanto que me perguntam quanto tempo demora para montar o móvel. Eu falei, montar o móvel é 5 minutos. O que demora é montar a câmera para o móvel. Porque cada câmera você vai descobrir que o cabinho, não sei o que o contrapeso tem que estar aqui. Eita, essa antena aqui é desse lado. Puta, dá para trocar por uma... Cada câmera que chega tem uma novidade. Tem que ter um prepzinho bom. E por mais que a gente tenha já filmado com todas as câmeras, com todos os pesos, hoje em dia eu tenho todos os acessórios. O meu kit Mob são 8 malas. Caramba. Porque tem o Mob, tem o colete, tem a manivela, tem 3 malas de acessório, 2 malas de bateria e ferramenta. Tem que levar tudo pro set, pra não dar problema. Aí não falta. Aí quando me falam, você aluga o Mob? O fotógrafo vai operar. Eu falo, alugo, mas eu vou de assistente. Não, senão o equipamento não faz sozinho. Exato. E não vai... Todas as vezes que deu problema foi porque eu não estava lá. Tu já sabe as manhas todas para fazer ele funcionar certinho. Não, você ia conhecer mesmo. E saber as limitações também do equipamento também. Sim. Isso, acho que todo equipamento, tanto câmera, lente, estabilizador, stead, grua, tem características e limitações. E às vezes você está com a ferramenta errada para aquele plano. Às vezes aluga aquele equipamento, vamos fazer tudo aqui com isso só porque tem, não sei o que. Exato. E às vezes não funciona. Vou dar um exemplo clássico que todo mundo já passou, que é, sei lá, diária de stead. O dia inteiro no stead, o dia inteiro no stead. Aí, beleza, agora fica aqui no stead parado. Faz o geralzinho aí pra gente. Não tem nada pior no mundo do que ficar parado no stead. É a coisa mais difícil do mundo você ficar parado. Ou então, aí faz um inzinho bem lentinho. É um inzinho bem lentinho, bota um trilho, diabo.
bota um trilho, você faz o inzinho 1000 vezes igual. Mas você vai fazer com o steady, você vai ter uma diferença, vai ter uma flutuação. As coisas. Isso é uma coisa que eu acho que o técnico e o artístico tem muito que conversar. Porque às vezes o artístico tem uma ideia genial e não está sabendo executar, e para o técnico aquilo é muito simples. E eu acho que é aí onde vem o operador de câmera, né? Porque ele consegue unir essas duas coisas. O técnico, de saber para que é o equipamento, como funciona, o que você consegue fazer com aquilo, e o artístico, que é a visão do diretor para traduzir para a imagem, que faz a gente ter esse olhar diferenciado para unir esses dois mundos de técnico e de artístico. E às vezes até para fazer os dois se entenderem. Sim. Porque às vezes até eu fotografo e também opero para outros fotógrafos. E muitas vezes eu me vi na situação de operador, vendo o fotógrafo e o diretor querendo a mesma coisa e não se entendendo. E aí eu Você entra ali como entro um ali, terceiro. vem cá, gente. Então, é isso, tá. Vamos. É isso, vocês estão falando a mesma coisa, vocês se entenderam. Não, então tá. Então vamos, a gente começa aqui, depois a gente... E às vezes tem umas coisas também que é essa coisa, eu falo das parcerias também e da sorte da vida. Uma vez eu fiz um filme, fiz alguns filmes, mas eu fiz alguns filmes com a Kitty Fell, de assistente de direção, e eu assistente de câmera. E a Kitty Fell, ela é muito controladora do set, da ordem do dia, hora a hora, minuto a minuto, ela sabe tudo o que tem que acontecer. E às vezes eu chegava pra Kitty de manhã e falava, Kitty, o que eles querem? Eles querem fazer isso, isso, isso. Falei, tá, e o que a gente quer para fazer isso dar certo? Ela, para fazer isso dar certo... Então, Quanto tempo a gente tem também? É isso, o que a gente quer para atender eles? Porque é isso, eles têm demandas, mas para funcionar, todo mundo tem que... Eu falo, o set é uma orquestra. O diretor ali só faz o ação, o maestro. Tem que cada um com o seu instrumentinho fazendo a sua pecinha para a música sair. E como você lida com isso? O diretor tem uma demanda, você já gosta de propor bastante, gosta de trazer também um pouco da sua experiência, ou você deixa o diretor falar e aplica o que ele quer? Eu sempre faço o que ele quer primeiro e normalmente tento entregar um pouco mais depois. Né? O primeiro plano é o que ele quer e depois no segundo você já vai... Eu vou mostrando, porque eu acho que muitas vezes é mais fácil mostrar do que discutir, do que falar... faz assim, faz assado, sem entender. Né? Eu já passei por situações que o cara vem... A atriz vem por trás do cara e não encaixava. E aí não encaixava. E aí eu falei, vamos tentar uma vez pela frente? Ela veio pela frente, puf, encaixou, certinho, deu certo. Mas é isso, às vezes tem que... Não adianta só embater e não querer fazer o que a pessoa quer também, né? Porque às vezes o diretor tá pensando naquela ideia e ele quer ver aquilo ali ser executado. Você tem que fazer daquela forma, depois falar, olha, para funcionar mesmo, vamos sair com o carro um segundo depois, vamos esperar aqui isso aqui para passar o foco. Tem coisinhas que a gente vai entendendo no ensaio também. Tem coisa que não adianta você desenhar, você vai descobrir no quando plano. ensaia, quando vem toda aquela... junta aquilo tudo para sair o plano. E essa coisa também que eu digo muito, que é a coisa mais difícil também da gente, é a inteligência emocional ali no set, é a tranquilidade, principalmente nas piores horas. Principalmente quando dá errado. Sim, sim. Quando tá dando tudo errado. É verdade. Ou então quando tu erra um take importante, tem que saber respirar fundo. E não adianta. Que desesperou, vai dar errado de novo. Não tem jeito, gente. É uma loucura. É verdade. E aí depois que você comprou o Movie, né? Qual foi o teu primeiro projeto? Pô, agora eu vou fazer esse projeto. Você já estava quando ele te vendeu o Movie, já estava completo para você operar ou você ainda teve que dar uma... No dia que eu peguei, eu usei. No dia que eu estava já num projeto, era do Pedro von Kruger, Um Dia Qualquer, e tinha no roteiro um tempo, uma ideia de um plano sequência da personagem entrando na comunidade e a câmera vindo com ela, e o som crescendo do baile até ela chegar na boca, na casa lá da situação. Tinha esse no roteiro sempre,
E tinha esse desejo, vamos fazer um stead, vamos fazer um móvel, vamos fazer o quê? Né? E tipo, e a gente não tinha o orçamento também do filme. Também era apesar de ser um filme, era grande pra gente, mas o orçamento é sempre menor do que a gente precisa. Isso é fato. E aí eu sei que, sei lá, nas vésperas foi a época que eu tava também na dúvida se eu pegava um Ronin 2 ou um Move Pro, não sei o que, tava ali com aquele dinheiro ali na mão, aí perdi um Ronin, falei, fechei com o Gabo, peguei o Move e no dia cheguei e fiz o plano. E tá na série, e é maravilhoso esse plano, a Marina Nunes entrando de costas 3 minutos. Muita gente não acredita que é Move, acha que é stead, acha que é outra coisa, porque tá bem fluido, tá direitinho. E também só foi possível porque o equipamento estava todo arrumadinho também. E no dia eu levei o meu assistente de Move, que era assistente do Gabo, e que até hoje é meu assistente, meu foquista, meu braço e meu operador também quando precisa, que é o Gui Costa. Os gimbals, quando surgiram, se queimaram muito no mercado também, acho que por 2 motivos. Porque eles eram tecnologias novas também que ainda estavam se desenvolvendo e a gente ainda não sabia usar. E aí muitas vezes eu já ouvi produtor falando, Ronin é ruim, não quero nunca mais ver um Ronin na minha vida, não quero nunca mais ver um Move. Hoje em dia, quando eu ouço isso, eu falo, mas você já teve alguma experiência comigo? Comigo nunca deu errado um Move. Nunca tive problema de Move no set. Nunca teve um drift numa grua, nunca... Já, mas já resolvi. Conseguiu resolver. Mas resolvi, ou resolvi, ou fiquei roubando ali na pan. Não, problemas, mas nunca não fiz um plano com Move. No começo, tinha situações que às vezes, que é isso, no meu primeiro ou segundo filme com Move, tinha situações que o diretor pedia que eu ainda não sabia que aquilo não ia dar certo. Tipo, uma passagem rápida perto da câmera, aí você dá aquela... whip pra lá, um whip pra cá. Que aí dependendo da... É isso que eu quero. Falei, beleza. Perdia... Não dava certo. Não dava certo. Hoje em dia eu posso fazer isso na manivela. Se precisar, eu faço um chicote direitinho na manivela. Mas é isso. Tem situações que a gente foi descobrindo também. Com a vivência do set ali, para descobrir a tecnologia nova que a ferramenta... Exato. Porque é isso. Que nem que ser o Mimic mesmo, se você vê o comercial de lançamento do Mimic, na época era um cara correndo, andando com um Move e uma criança brincando com um Mimic. Eu entendi, é isso, né? Que legal, tá? Nunca consegui fazer um Mimic no monitor funcionar, nunca consegui. No comercial é lindo, mas não, para funcionar você bota no tripé, faz direitinho. Monitorzinho. Com monitorzinho, fazer do jeitinho ali, nunca consegui. Mas aquele na mão aqui. Não funciona direito, treme, eu sei lá, nunca consegui acertar esse setup. É possível, mas eu não... E consegui fazer de outras formas também. E o setup do Move, tu gosta de uma janela curta, um smooth maior, ou você gosta de mudar ele dependendo do teu plano? Eu depende do plano, com certeza. Você gosta de fazer uns tweaks ali, marcou isso, vou botar um pouquinho menos, depende do plano, com certeza. Raramente, mas já precisei trocar de setup no meio do plano. Eu começo assim, o que a ferramenta me dá? No medium. Óbvio, com o equilíbrio perfeito, com tudo perfeito. Isso é fundamental. Primeira coisa, o equilíbrio perfeito, ou o mais perfeito possível. Uma vez num curso de stead, o professor falou assim, se eu precisar rodar agora, eu tô pronto. Se eu tiver mais um tempinho, melhorar. O dinâmico fica um pouquinho melhor. Não dá pra melhorar, mas precisa rodar agora, vamos lá. Hoje em dia com Volt, então... Qualquer coisa tu liga no Volt e vai, se não tiver... Total. Acho que é isso, as tecnologias estão fundindo. Eu acho que o Trinity, o Volt, é isso, é o gimbal e o stead. Eu acho que esse papo do gimbal e stead é um papo tipo progressivo e entrelaçado, assim, uma coisa que não faz mais sentido. 90% dos planos você consegue fazer com um ou com outro. Tem um plano ou outro que vai ser melhor fazer com um. E tem usabilidade para os dois, tem mercado para os dois. E não adianta ter o equipamento bom e o operador ruim em nenhum dos dois. É verdade. Em nenhum dos dois. Que aí não vai tirar o proveito máximo. Ou o operador bom com equipamento ruim também, não adianta. Aí depois que você fez esse plano no filme de 3 minutos, levando a atriz e tal, vocês usaram ainda mais o Move ali ou foi só para aquela ocasião? E você viu todo o potencial que o Move tinha para a tua operação? Como é que foi isso? Eu fiquei muito empolgado com o resultado. Eu acho que o projeto era muito correria, a gente não conseguiu usar tanto quanto eu gostaria, a gente usou um momento ou outro também.
Mas também por uma impressão que a gente tinha e que o projeto pedia de ser câmera na mão. O projeto era tudo câmera na mão, era mais tenso, era assim. E a gente tem essa que eu falei, impressão, que eu queria dizer que a gente tem sempre a impressão de que a câmera na mão é mais rápida. E que não é necessariamente uma verdade. Mas o filme era tudo câmera na mão. Essa cena era realmente uma especial. Aí teve uma outra acho, num carro que eu emplaquei, porque era uma coisa de carro. Eu falei, putz, vamos colocar aqui, que vai Vai facilitar ficar legal. tanto a nossa vida. E você já tinha um Red Rig, isso, ou foi no Não, ombro mesmo? Teve que ir no eu ombro? tinha o Armor Man 2, Tá. que eu ainda tenho também, que foi uma coisa que também é uma dica do Gabo, que ele tinha acabado de comprar e que é realmente incrível. Eu ainda tenho o Armor Man 2, hoje em dia eu tenho o Red Rig Vega, que é, sinceramente, tem duas diferenças básicas. Assim, o Red Rig é um pouco mais leve, o Armor 2 ele é mais ferro mesmo, trambolhudo. E o Red Rig, a grande vantagem dele é que você consegue ir de um low mode para um high mode fluido. O Armor Man, você tem dois estágios do braço. Um braço que você vem de baixo até aqui, aí você arma o braço de novo e vai daqui até aqui. E aí você quis melhorar teu kit, você comprou as manivelas, como é que foi isso? Isso Foi mais recente? Não, foi mais recente. Bom, é isso que eu falei, o equipamento ele vai se reinvestindo nele também. O Move Pro, ele tem a Freefly deve agradecer muito à Ignite da Austrália, que sem eles a Move Pro já teria falido, porque o Move Pro é um ótimo protótipo. A Ignite conseguiu melhorar o sistema de bateria, de alimentação, de contrapeso, de offset. E é isso, eu tenho um outro móvel investido só da Ignite nele. Só daqueles acessórios. Só de acessórios, de contrapeso, de plate longo, plate de cima, Alexa 35, Alexa Map. É isso, são 8 cases de móvel, porque você. Putz, cabinho Lemo para uma câmera, para outra, para 35, para. Enfim, é isso. Você vai reinvestindo, reinvestindo, reinvestindo por equipamento ficar funcional também. E hoje você chegou num setup ideal que você poderia fazer com o que você quiser. Eu faço tudo, qualquer filme com qualquer câmera com ele, menos Venice com RAW. Menos Venice 1 com RAW. Ih, caramba, que eu operei muito. Que é um também. trambolho. Amor de mãe, fiz Venice. Eu fiz depois a Lugar ao Sol, que a gente tava com esse setup e era com pezinho, tela, monitor, bateria em cima. Pô, chegava acho que a quase 40 quilos. Eu fiz o Amor de Mãe inteiro a Venice. Eu tinha acabado de chegar. Foi acho que o primeiro projeto lá. E aí logo em seguida eu falei, o próximo filme eu quero Komodo. Eu quero nunca mais essa desgraça. Eu não gostei. Enfim, paralelamente, eu sempre tive um preconceito com Sony, assim, acho que é meio um preconceito cinematográfico que eu fui perdendo nos últimos anos. Esse ano eu comprei uma câmera Sony X3, encantado tá gostando? com ela. Essa linha Cinema Line que eles fizeram tá espetacular. Humilde e besta opinião. A Sony faz excelentes câmeras de vídeo. A FX3 é a melhor câmera de vídeo. Tá, vou reformular. A FX6 é a melhor câmera da Sony, mas a minha favorita é a FX3, porque eu sou encantado com câmera pequena, eu sou encantado com pegar uma câmera e passar por baixo de um lugar, colocar num buraco, passar atrás do volante, colocar no móvel, colocar na mão, dar cambalhota com a câmera se eu precisar, com a FX3 do cambalhota se precisar, com a Komodo, eu já fiz luta com a Komodo, cena de luta, que eu me joguei no chão, o ator fui para um lado, fui para o outro, com a câmera que eu olhava assim, isso com a Venice, não é possível. E hoje em dia estão cada vez menores, né? Cada vez a forma e o fator dela cada vez menor. Tipo aquela que fizeram pro filme da Fórmula 1, que pegaram o X6, fizeram só um sensorzinho ali também, que é espetacular. Essa que foi que fizeram um iPhone de câmera também. É um também, outro filme de botaram Fórmula 1. dentro do carro. É esse mesmo filme. Que aí eles colocaram no carro para fazer aquela cena do carro mesmo. Mas para a FX3 mesmo, ela tem o The Creator, a Resistência, um longa de ficção científica grande, que tem lá na Disney, feito todo com FX3. Quando você vai se preparar para um filme, eles te chamam numa pré-produção, aí como é que você troca com o diretor, o fotógrafo para saber a linguagem
E até onde você pode levar, como é que você vai enquadrar, as lentes que você vão usar, como é que É, você trabalha sim, isso? acho que a primeira coisa sempre é importante ler o roteiro, ter a primeira leitura, saber, a gente até brinca quem é o Batman, quem é o Robin, quem é que a gente vai ter quem que a gente vai ter que enquadrar ali na hora. E essa conversa com a direção e com fotografia também é fundamental. A gente tenta fazer análise técnica antes do filme como operador, nem sempre a gente participa, mas para a gente, eu acho fundamental. Mas isso é isso, como eu também fotografo, eu já me meto e falo, vamos lá, vamos fazer, vamos junto, vamos olhar. E eu acho que também uma coisa fundamental, tanto o operador e para o fotógrafo, é a parceria com a direção. Porque a parceria com a direção é que vai fazer aquele filme ser bom ou ruim, ser bom de ser feito ou ser triste de se fazer. Tudo depende dessa parceria. A fotografia e a direção têm que ser muito parceiras, assim, porque senão pode ficar um tentando derrubar o outro e às vezes uma briga de egos, quem manda no meu set. A gente conhece, as pessoas ficam malucas ali na pressão. Todo mundo saiu de casa para fazer o teu filme. É, Você tem que ajudar a gente a fazer o teu filme. Estamos aqui para fazer o filme é. e voltar para casa bem. E voltar amanhã. E você já lidou com um diretor que, pô, não gosta que você dê algum input sobre a cena, Claro. tem que engolir seco e seguir em frente. Como diria Jacques Cherish, Deixa. deixa falando ali sozinho, eu não. É até uma coisa também que eu gosto muito de repetir, e eu falo em quase todos os filmes quando tem alguma situação tensa que normalmente é desnecessária. Eu falo, gente, eu opero câmera, eu não opero coração, eu não opero cérebro. Eu não vou morrer por causa desse filme. Se você quiser morrer por esse filme, problema seu. Eu não vou morrer por causa desse filme. Vou fazer o meu melhor. A gente vai fazer o filme, mas é um filme. Eu não tô aqui salvando a vida nem matando ninguém, não. E não vou me matar por causa disso. Tá fazendo arte. Exato. Quer Então, trazer coisa boa pra... não, exato. E comunicação, e arte, e entretenimento, e poxa, e é isso. A gente é operário disso. A gente não é. A gente não tá. Eu não tô salvando a vida de ninguém agora, não, gente. Se der tudo errado, a gente volta amanhã. Tá tranquilo. Eu não caio em pilha. É a coisa mais difícil do mundo é me ver estressado no set. Nossa, pô. É muito difícil. Porque eu não caio na pilha, porque ou eu vejo que a pessoa está completamente maluca e que está com a pilha completamente que é só da cabeça dela, eu falo, ou vai dar errado mesmo, então espero dar errado, gente. Eu falo, tem coisa que você olha e fala, gente, sério? Alguém achou que essa ideia era boa? Vou esperar, vou fazer o quê? Deixa acontecer e vamos em frente. Não adianta, é muito difícil me tirar do sério no set. E como você lida agora sendo operador e fotógrafo com os seus assistentes? Você gosta de trocar bastante, pedir? Como é que você trabalha nisso? Claro, eu tenho essa característica de ter sido assistente por mais de 15 anos. Então, eu sou um operador que meto a mão na câmera, que na troca de lente meto a mão, que tem que deslocar para lá, eu pego, vou com a câmera. E aí, quando eu tô trabalhando com um assistente, às vezes pela primeira vez, ele fica, não, deixa que eu levo. Eu falo, tu tem mais coisa para levar. A câmera tá comigo. Então, Ou agora, então, tu leva o tripé. Eu gosto muito de ajudar, assim, nesses deslocamentinhos, nessas coisinhas, assim, porque também eu falo, gente, não adianta nada eu chegar lá sem a câmera. Ou você chegar lá com a câmera e a lente não ter chegado. Não adianta. Então deixa eu vou com a câmera, você vai com a lente. Aí a gente tem o que fazer. Outra coisa também, eu gosto muito de ensinar também. Eu gosto muito de passar informação, do meu jeito de ver. E pergunto pra pessoa como é que ele faz, como é que você faz isso aí? Eu fazia assim, na minha época. Eu acho que é muito porque principalmente da coisa do foco narrativo mesmo. O foquista tá preocupado em cravar ali o foco. E às vezes, peraí, não é só cravar, mas é a hora de passar, é a hora de se antecipar, é a hora de, nessa hora já vai lá. É outra coisa, por exemplo, que eu falar uma particularidade assim, pessoal, podem me massacrar por isso, mas eu odeio rádio, odeio Clercom. Eu acho que 90% do tempo tá atrapalhando, tá ou falando nada ou atrapalhando, e nos outros 10%, 9% é uma coisa que ele fala no rádio e depois tem que repetir para todo mundo. Porque quando é uma informação importante, todo mundo tem que saber. Eu sei o que eu tenho que fazer. Qual é a senha? Eu sei o que tem que fazer.
E outra coisa também, mas quando eu tô no set, usando a palavrinha da moda, estou no hiperfoco do set. Eu tô ouvindo tudo do set. Se o diretor tá respirando ali, eu ouço. Ainda mais se for um fotógrafo, um diretor que eu conheço, eu ouço a respiração de longe. Eu sou um cachorrinho bem treinado. E eu tô ouvindo o ator, tô ouvindo o som, tô ouvindo a maquinária, principalmente os assistentes de rádio. Porque tem umas novas gerações que eu falo que só trabalha no rádio, só trabalha sob demanda e não presta atenção no set. A gente tá aqui no set e aí eu fico assim, olha pra mim. Eu falo, às vezes eu tenho 4 assistentes. Um tem que estar olhando pra mim. Não é possível que eu tenha que olhar pro lado e tá um olhando pro lado, outro no celular, outro... Gente, só olha pra mim. Se olhar pra mim, você vai saber o que eu preciso. Eu não vou precisar te pedir, traz uma 3 tabela. Você vai ver que eu tô ali, que eu tô precisando de uma 3 tabela. Que é uma coisa que o Valtinho sempre falou assim, é concentração e solidariedade. No set, se você tá concentrado, você consegue ajudar o próximo. Se você tá prestando atenção no set, você sabe que tá precisando de quem. Por exemplo, uma frase que eu acho proibida num set, pra mim. Filme que eu fotografo, eu falo. Frases proibidas. Pra mim é uma frase proibida. Estamos por quem? Isso é uma frase proibida. Porque quem fala isso não tá prestando atenção no set. Se você tá prestando atenção no set, você sabe que é ou a maquiagem, ou o figurino, ou tem um cara na escada, ou tá trocando uma lente, ou... Você sabe. Você fala, estamos por quem? É de uma arrogância e uma ignorância. Tipo de, não é comigo, estamos por alguém. Cara, você não tá prestando no set, você tá sendo uma babaca do mundo. Presta atenção no set, que você vai conseguir ajudar. Às vezes a pessoa precisa de uma 3 tabela. Entendeu? Presta atenção no set. É muito importante. Às vezes as pessoas acham que tá rodando, não tem que prestar mais atenção no câmera. E às vezes é o momento mais essencial para você estar prestando atenção. Exatamente. Pode ter acontecido alguma coisa ali, então ele precisa de um apoio. Por exemplo, no caso de 3 tabelas. Você vê que naquele take ali faltou um negócio, opa, no segundo você já vai com a 3 tabelas. É só prestar atenção no set. Com o celular hoje em dia, as pessoas ficam só olhando o celular e acabam esquecendo. E você opera Steadicam também? Ou você prefere operar mais o MOV? Não é uma questão de preferência, é uma questão orçamentária mesmo também. Como eu disse, eu acho que o MOV entrega 90% do que o Steady entrega e entrega outras coisas que o Steady também não entrega também. Mas a minha experiência com o Steady, eu fiz um curso na Bucareste do Bronze, com o Dan e com a Aline Balesteiro. Foi muito legal. E eu investi num Steady pequeno iniciante, por assim dizer, um Aero 30, que é o Steady mais barato da Tiffen, que é de um limite de até 7, 8 quilos, mais ou menos, e que ele é um ótimo Steady para aprender. Ele é ótimo para aprender. Mas para trabalhar ele é muito limitado. Para desejar ali na correria. Muito difícil de chegar. Mas se você tem tempo, ele fica uma delícia. Mas se você tem... Agora vai, agora tira, agora bota, lente, agora coloca, tira, coloca, troca a lente, agora a câmera na mão, vai pro steady. Aí eu me coloquei em umas 2 situações de steady, de fogueira, que foram horríveis para mim, que eu fiquei travado, fiquei sem dormir, fiquei torto. Com esse steady? Por tensão, não pelo steady, mas pela tensão dos planos darem errado, de você não estar conseguindo entregar, você sabendo que você pode entregar, que você... Tipo, aí eu falei, não vou vender esse steady, vou segurar, quando eu tiver 10 vezes mais eu compro um que vale a pena. E eu acho que é isso, as tecnologias estão fundindo, os steads estão... É isso, saiu o Volt 2, depois saiu o Volt 3... Aí agora tem o Tiffen Axis, ele é mais ou menos o que eu tinha com o Volt. Se eu tivesse ele, talvez eu estava com ele até hoje, porque ele teria resolvido os 90% dos problemas que eu tive, com os pesos que eu tive. Agora também é um equipamento que eu nunca vi na prática, só vi na internet. Entendi. Eu hoje em dia, eu não compro nada que eu não testei. Nada que eu não tenha visto na prática, nada que é novidade, chegou, oba, espera aí. Botem para jogo aí pra gente ver tudo que ele pode alcançar e depois a gente... Espera as demandas, vamos testar um dia, vamos ver, vamos entender, porque tem isso também, que eu falo dos kits. Eu falo, essa câmera é só $1.000, tá... Mas para a câmera filmar, você precisa gastar mais uns 3. Que o cartão, a bateria, não sei o que, o adaptador, a lente... E o Steady e o MOV também são. O Steady, hoje em dia,
O stead, o kit de stead da Tiffen, o M2 básico dos sonhos, o M2 ExoVest, está $40.000. Eu teria que investir com algum projeto em vista. Para mim não justificaria, mas hoje em dia quando me perguntam, você opera stead? Eu falo, opero. Tenho stead? Ou não, como é que é? Tem um projeto? Se tiver um projeto, uma novela, uma série, eu compro o stead, a gente faz um projeto. Mas não vou comprar, investir tudo que eu tenho que eu não tenho para deixar no armário. E aí, começando a fotografar também, eu comecei a ficar com o meu kit independente de documentário, que é o Komodo, que é o FX3. Mas são kits bem menores, mas basicamente eu uso nos meus projetos. Fiz 3 longas com a Komodo, já a FX3 agora também foi uma demanda desse ano. Esse ano eu só filmei de Alexa 35 e FX3. Que é o projeto grande, ficção ou publicidade, que era Alexa 35, e as coisas menores, tanto de ficção quanto publicidade, de FX3. E vamos falar agora da marcação de cena com o Move, um plano sequência. Como é que você gosta de se aproximar? O diretor fala, eu preciso disso, disso, disso. Como você bota o plano dele na prática? Eu acho que a gente tem que ensaiar mesmo. Basicamente ensaiar. Porque no ensaio a gente vai descobrindo os nossos obstáculos. Principalmente isso, porque num plano sequência sempre tem um obstáculo físico, às vezes uma mesa, uma cadeira, uma pessoa que tem que passar ali naquela hora, mas depois tem que não estar. Isso tem que ensaiar mesmo, não tem jeito. E às vezes a gente ensaia horas para rodar poucos takes bons. E você acabou de fazer um projeto, né, que foi na vertical. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso, quais foram os teus desafios de enquadramento. Então, foi um grande desafio mesmo de raciocínio, né? Eu diria assim, porque o que acontece, eu fui convidado para fotografar essa vida secreta do meu marido bilionário, que era a primeira produção brasileira do Real Shorts, que é uma plataforma que está chegando no Brasil, já chegou, mas primeira produção original, por assim dizer, apesar de ser um remake. Eles têm como uma plataforma grande, já bem estabelecida lá fora, ela é uma das maiores, acho que talvez a maior plataforma de microdrama dos Estados Unidos. Eles têm suas fórmulas que a gente tem que seguir de fotografia e de enquadramento. Tem muitas coisas assim que não nos davam muitas margens criativas, por assim dizer. Tipo, a gente fez uma cena do pessoa entrando em casa com o planão aberto, a Pedra da Gávea ao fundo. Eles, esse plano é muito aberto. A gente não vai usar. Lógico que usaram. Eles tinham formatos assim do tipo o quanto o ator poderia estar de lado ou não, priorizar sempre ver, mesmo fica muito falso na gravação. Às vezes o cara fica ficam 2 egípcios meio para os dois estarem de frente para as 2 câmeras. Vocês gravaram com 2 câmeras? 2 câmeras o tempo inteiro. A gente fez um longo em uma semana. Foi quase meio ao vivo? Ensaiava a cena, botava uma câmera no cruzado e vai. Take 1, take 2 no máximo. Acho que pouquíssimos take 3 a gente teve. E já garantia geral, fechado e fechadinho. E era como era bem decupado sob medida, a gente sabia exatamente os planos que a gente tinha que fazer. Aí facilitou bastante. Facilitou. Aí facilita a execução, mas tem coisas que a gente fala, putz, vamos melhorar isso aqui, olha só, nossa locação aqui tá melhor, esse ângulo aqui. Tem coisas que a gente conseguiu melhorar com certeza. E os desafios, para mim, o maior desafio do vertical realmente foram os planos abertos. Porque filmar uma pessoa assim, em pé, é tranquilo. A gente até faz todo dia com um telefone. Agora, quando você vai filmar 2, 3, 4 pessoas, começa a abrir o plano, começa a sobrar teto, sobrar chão, começa a abrir muito a lente, começa a ficar uma loucura. Coisa importantíssima que eu entendi no vertical, o nosso recuo tem que ser muito maior. A nossa terceira parede tem que ser muito maior. Poder chegar, poder ter a pessoa. Tem que ter recuo no cenário. Outra dificuldade também, a gente não ilumina tanto de cima. Mas tem que estar com os refletores mais de lado. Outra característica interessante. E em termos de escolha de lente, por exemplo, porque às vezes não dá para você botar talvez uma muito fechada, porque uma 135 assim, tu nunca vai botar. Usei muito 85.
muito Close com 85. 85. No close da mocinha, deixa eu fazer com 85. E eu acho que durante o projeto eu fui praticamente usando basicamente só as lentes Sony, porque realmente a coisa, a FX3 com autofocus é uma coisa bizarra. Ainda mais se você está seguindo uma pessoa, dá o track na pessoa e vai, esquece. Você usou só com autofoco o projeto inteiro? 98, 9%. Tinha foquista? Tinha eu mais um outro operador, duas assistentes de câmera e um gaffer e um maquinista e um assistente. E fora essa questão do enquadramento, algum outro percalço ou alguma outra... O que você tirou disso? Tem outra coisa desafiadora também do vertical, é o movimento também. Porque além de você estar enquadrando, se você perde um pouquinho o nível, é uma loucura. Você perde totalmente o quadro. Você tem que manter o máximo do nível também. Tanto que durante esse projeto também coloquei o Ronin uma hora, tirei, acho que desde o terceiro dia eu não tirei mais. No terceiro dia eu montei um setup, como eu falei, quando for tripé é Ronin, quando for mão é Ronin, quando for Ronin é Ronin. E deixei direto. Eu prendia no tripé, deixava fixo, fazia um planinho fixo. Tirava, andava. Porque o Ronin é muito importante pro vertical, para manter esse nível. Porque nas caminhadas no vertical, um planinho de 85, esquece. Fica mexendo fica totalmente tonto. Mas eu gostei muito de fazer e eu gostei muito de fazer com a produtora parceira também, que é a Bill Wings, que é o Yuri e a Catarina. E eu falei pra eles até, eu sei que eu não vou fazer esse, mas vocês vão me chamar pra outro. Eu sei que vocês não vão fechar a porta só porque eu não tô podendo fazer esse. Porque eu adorei. Enfim, eu acho que... Vocês gravaram em uma semana, foi isso? Uma semana. E são quantos episódios? 73, se não me engano. Então é tipo um plano por episódio. Um plano, um episódio, mais ou menos. Episódios de 1 minuto e meio a 2 minutos. Correria. É ritmo. Né? Mas enfim, que eu tava dizendo que eu enfim, tô nessa brincadeira há 22 anos e eu acho que a graça da profissão é a variedade. É você fazer um filme grande, aí fazer o curta do amigo, aí faz a publicidade de milhões, aí faz o clipe do artista que está começando, e faz a ficção grande, faz a ficção... Eu acho que a graça da profissão é a variedade. Quando você fica fazendo só filme grande, fica chato. Quando você só faz filme pequeno, fica chato. Quando você fica chato. Eu fiz muitos seriados na Globo seguido e tinha época que eu não aguentava mais. Eu ia, sentava na minha 3 tabelinha, só queria acabar a diária, eu já não tinha mais o menor envolvimento com aquilo. E eu sempre fui muito amigo do Valtinho. Ele falava, você não acha legal isso que a gente está fazendo? Não, eu falei, pô, Valtinho, não acho mais nada legal. Perdi. Mas é porque eu estava saturado daquele modelo. Aí quando você sai e faz 2 coisas fora, você volta a valorizar aquele modelo também. Porque não existe modelo perfeito, não é... O cinema não é maravilhoso, a TV não é maravilhosa. Como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. E você tem, às vezes, que tá um pouco ali, aí você começa a ver todos aqueles defeitos, aí você sai e você começa a ver mais as qualidades que você não estava vendo ali naquela hora. É verdade. Vamos ver então o videozinho making off que você fez sobre o teu setup para essa série que você acabou de gravar? Então, surgiu muita pergunta de como foi a gravação, como é que era. Eu resolvi fazer um videozinho meio estilo TikTok narrador. Foi muito difícil pra mim, mas tá aí. A gente não tá nessa geração TikTok. Nossa, eu sofro. Acho que é o de baixo aqui. Aí, ó. Aí já cortamos cortamos pro vídeo. Mas Vocês gravaram pelo Rio todo? A gente fez muita coisa. Teve 2 dias numa casa, 2 dias numa outra casa e outros 2 dias com deslocamento. Olha o teto. Esse teto aí do vertical que... Tem que ter. E como é que você prendeu? Teve algum sistema especial para prender a câmera na vertical ou você botou aquele plate L? Então, a gente desenvolveu alguns setups. Eu tenho alguns plate L e a gente foi aprimorando o setup. Acho que agora eu tô feliz.
Eu acho que aquele que eu brinco, o primeiro mês é muito difícil. Como o projeto tinha só uma semana, quando ele estava acabando, a gente começou a entender o que dava certo e o que não dava. Aí até esse setup de câmera, até a maneira como eu prendo a câmera no Ronin, eu mudei de novo semana passada. Entendi. E acho que agora eu estou satisfeito. Com uma coisa que não atrapalha cabo, não atrapalha cartão, não atrapalha troca de bateria, que Dá pra você segurar bem. dá para segurar todos os lados. Legal. Mas tá bonitinho nossa novela. Eu Tá acho, fazendo sucesso. Pô, ele já teve mais de 400 milhões de views no aplicativo, que é uma coisa realmente muito absurda. A versão americana, que é a recordista, tem 450 milhões de views em 3 anos. Que isso. A gente tem 400 milhões de views em 2 meses. Que isso. Vai ser sucesso A gente aqui vai no Brasil. bater, a gente vai bater eles, vamos bater com certeza. Muito legal. Aí eu queria aproveitar que estava passando aqui umas observações aqui de técnicas. O Ronin preso na vertical, uma caminhadinha com um solzinho ali. Esse monitor que eu usei foi muito importante pra gente agora. Esse post não é patrocinado, mas esse monitor da Portkeys BM-DS7, ele foi fundamental para eu conseguir juntar essas duas imagens verticais no mesmo monitor. Mas aí você juntava o quê? Aqui você tinha gravado? Não, as duas câmeras. Tá. Os O Teradex geral ali. mandavam para esse monitor juntava as duas imagens e a partir dele eu mandava para o som, para quem mais precisasse. Legal. Porque eu desconheço um outro monitor que você consiga ver com as duas imagens verticais. Entendi. Isso salvou o projeto, porque senão você precisa de 2 monitores em pé, com 2... Tudo triplica num E aí projeto você que conseguiu era com um pequeno. monitor só botar as duas câmeras pro Botava diretor as duas ver. câmeras pro diretor. Legal. E a partir a partir dessa saída eu multiplicava essa saída pro som, pra arte, pra quem mais, pro streaming, porque a gente tinha streaming ao vivo, tinha gente em pro Los cliente, Angeles acompanhando a gravação. Isso foi uma coisa foi muito importante esse monitor. É uma coisa que quando eu vejo alguém vertical, eu falo, gente, tem esse monitor? Dá uma olhadinha aí pra botar o ele monitor. faz uma- Até porque você, no vertical, você não usa 1/3 do monitor, né? Então você consegue aproveitar ali Ou você 2/3. ou você tem que virar o monitor, É. que dependendo do monitor você não consegue nem usar muito. E só uma outra curiosidade também técnica que eu comento nesse vídeo, que tem uma cena que faltou luz na cidade, choveu absurdo, a gente estava no Alto da Boa Vista, choveu muito, faltou luz real, e faltava uma cena de um jantar. E aí eu falei, vamos rodar. A gente como? Falei, bateria nos refletores que tem bateria. A FX3 ela é Dual ISO, o Dual ISO dela é 12.000, que é uma certa ignorância, e a gente fez a cena ali, Foi essa aí? Fez essa cena. Caramba. Aí você vai ter uma fotinha do making off com 2 refletorzinhos pendurados ali, um 60 pro teto, um MT ali no fundo, mais um outro 60. Foi uma cena que a gente fez quando faltou luz. Pô, deu super certo. Ficou linda. Então, asa 12.000 é bizarro. Não, as câmeras hoje em dia estão... É bizarro. Daqui a pouco você bota 1% e às vezes fica até forte o LED de tão... Com certeza. 1%. E me conta uma coisa aqui. Às vezes você grava com 2 câmeras, 2 operadores e tal. Como é que você lida com outro operador no set? E ainda mais quando tem o move, às vezes você tem que ter a preferência, porque o plano é seu. Como é que você trabalha isso? Eu acho que sempre com a boa comunicação. Eu acho que cada traje, eu acho que 2 câmeras tem que somar. Não pode se atrapalhar. Às vezes uma câmera está atrapalhando a outra. E às vezes, para somar, elas podem estar em coisas diferentes. Sim. E isso é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com as mesmas pessoas, não porque por panelinha ou por nada, mas é porque você olha para a pessoa já sabe o que precisa fazer. Você gravou um filme que você foi lá para Jericoacoara. Como é que você se preparou fisicamente para aguentar esse momento, assim, condições extremas, calor? Teve alguma coisa especial que você fez? Condições extremas realmente eu acho que eu sempre fiz. Eu até brinco, comercialzinho no estúdio, eu fiz muito pouco na vida. Agora, filmar no sertão, filmar na neve, no lixão, isso eu fiz bastante.
Isso eu fiz bastante. E uma coisa também que esse filme do Ceará, que foi em Canoa Quebrada, é o meu melhor amigo do Alain Derberton, é fotografia do Beto Martins, que é aquele primeiro fotógrafo que eu trabalhei e meu parceiro até hoje. Se reencontraram lá. E esse é um filme musical. Uhum. E aí ele falou, ó, a gente quer bastante MOV, quer stead, e é musical, e vamos passear, vamos flutuar bastante, não sei o que, não sei o que. Beleza. Eu levei o MOV e o stead. Eu usei o stead em um plano. Foi o MOV o resto do filme inteiro. Um dos motivos, principal motivo, vento. O vento lá no Ceará é muito forte na praia. Eu ia ficar brigando com o stead loucamente. E a gente tava com um setup de anamórfico, Alexa Mini com anamórfico. E eu tava vivendo dois limites. Eu tava no limite do peso do MOV e no limite do peso do stead. E aí eu fiz, putz, o MOV funcionou melhor e foi o MOV que funcionou mais. De preparação, eu acho que a gente... É preparação física mesmo. Eu acho que eu também, depois dos 40, eu acho que eu comecei a malhar mais. Eu acho que, acho que dos 20 aos 30 e pouco ali, eu fui meio relaxado. E depois dos 40, operando, a gente começa acho que a gente começa a me sentir mais o peso da idade mesmo. Você começa a falar, putz, quando não malho, sinto mais o peso. E carregar a câmera, carregar o tripé, não fortalece, não emagrece ninguém. Só machuca se for errado. Exato. A gente tem que fazer. Eu faço yoga 3 vezes por semana, pelo menos. Vou pra academia todo dia que eu não filmo. O meu desafio hoje em dia sempre é o malhar enquanto tá filmando. Porque filmando 12 horas por dia, 5, 6 vezes por semana, e saindo de casa às 5 da manhã, chegando às 7 da noite. Eu tenho um amigo que chega e vai correr. Eu falo, tá doido, gente. Eu vou dormir. Vamos acordar às 4h30 de novo amanhã. Para mim é um grande desafio manter o ritmo num projeto longo. Quando eu encontro alguém e falo, tá magro, não sei o que, eu falo, tô filmando pouco. Mas eu acho que tem essa coisa do fortalecimento. Eu acho que tem uma época que eu fiz Pilates, que foi muito importante também de reestruturar mesmo o corpo, de nivelar mesmo, assim, um balanceamento, porque de consciência corporal diferente mesmo. E o dia a dia é a yoga que eu faço mesmo, que ajuda muito também na respiração, que é uma coisa fundamental de operador de câmera, é a respiração. E mais ainda a respiração yoga e subabdominal, que é muito melhor você operar pela barriga, assim, respirando o subabdominal. Isso no stead, no MOV, na câmera na mão, no tripé. Respirar é uma das coisas mais importantes para o operador de câmera, é saber respirar no set. Eu acho que eu passei 15 anos, pelo menos na vida, preocupado com o próximo filme. Estou aqui, mas estou preocupado com o próximo. O que eu vou fazer? O que é o próximo? O que eu vou fechar? Qual era o próximo? Eu falei, não, peraí, gente, eu preciso cuidar da minha saúde, da minha família. Eu preciso cuidar de mim, não é só cuidar do próximo filme, senão eu não vou ter próximo filme. E você falou que aprendeu muito com o Walter Carvalho. Dá alguma dica, assim, de operação de câmera que você aprendeu com ele, que você leva até hoje? Tem muitas, tem várias, mas tem uma clássica, assim, do Valtinho, que ele fala muito. E além de eu ter sido assistente dele, eu fui muito à palestra dele. E várias vezes, porque a gente já está filmando, sei lá onde ele filma, vou dar uma palestra amanhã lá na universidade. Vamos lá? Eu falei, vamos. Eu fui em mais de 15 palestras do Valtinho, assim. E tem uma coisa que ele fala muito em várias palestras, e muito importante para o operador também, que ele fala assim, de segurar a câmera como se ela for um passarinho, né? A câmera, você não pode apertar ela muito, senão você vai matar o passarinho. E não pode deixar ela frouxa, senão ele vai voar. Você tem que segurar ela como um passarinho, com carinho, com cuidado, né? Que você vai conseguir, ela vai te obedecer. Aí uma vez eu falei isso para um amigo operador de Steadicam, e ele falou, e o Steadicam você segura o passarinho e fala, canta. Tá fluido. Ele canta, ele você vai. anda. Não adianta isso na câmera na mão, no tripé, forçou, vai tremer, você vai cansar. O plano não vai ficar bom. Eu fiz câmera na mão no show da Madonna, da beira do palco. Esse 2024 do ano agora. passado. 3 horas e meia de show.
com uma DV-Cam, com zoom, fazendo TV. No meio dos fãs ali, tipo... tem que respirar. Não adianta... Você não vai fazer 3 horas... tem que respirar. Soltar o Tem que ombro. relaxar. Tem hora que você tem que descansar, trocar de mão mesmo. E segurar no plano. E eventualmente dar uma puxadinha na camisa. Era ao vivo 3 horas e meia. E não tinha... Não há quem aguente ficar Não, ali. e aí nessas 3 horas e meia você vai lembrando de todas as dicas que você vai recebendo na vida. Você vai lembrando. Faz isso. E tem uma coisa genial, só para curiosidade, tem uma coisa genial. A gente ensaiou 3 dias. E o show muito coreografado. Agora, assim, direção. Agora, Ames looks in the right, Ames looks in the left, Ames coming forward. Tudo era muito coreografado. Ela vai, esse segundo, fazer isso. Tudo muito coreografado. E aí, no dia do show, o rádio não funcionava, nem a pau, o Clearcom. E foi a melhor coisa do mundo o rádio não funcionar. Porque tava aquela maluquice de gente gritando, e eu só... E eu falava, ih, ó... Tá funcionando, não tô ouvindo. E eu já tinha ensaiado 3 dias, eu sabia que ela ia aparecer aqui, eu sabia que ela ia... Sabia tudo que eu tinha que fazer. Não precisou de mais ninguém ali. E eu ficava só... Tirava aqui, ó. Aí ficavam lá, aí voltava. Agora vai. Foi ótimo não funcionar, mas tinha ensaiado 3 dias, senão é impossível fazer o show. E os gringos, eles adoram marcar tudo perfeitamente. Era muito quilométrico. Como era. Tem Só uma... faltou eles te darem aquele Kill Pilot, já viu? Que é o que tem a marcaçãozinha ali. Não, a gente chegaram fez a ter o Kill Pilot? A gente fez, nas reuniões a gente fez do mapa, de tudo. Tinha uma cena que era a Madonna pegava uma cerveja, abria, não sei o que, e jogava na plateia. E aí essa era a minha câmera, eu tava ali embaixo da Madonna pra fazer aquele plano. E aí no dia do ensaio só tava eu. No dia do ensaio ela jogou a cerveja, cuspiu a cerveja em mim. Que lindo, que legal. No dia do show, eu tava no curralzinho VIP de fãs, e eu ficava... Tendo que brigar com os fãs ali. Gente, desculpa, na próxima música eu tenho que estar ali. Na próxima música eu tenho que estar ali. Desculpa. Aí tem o take. E geralmente os fãs que mais gostam e querem estar mais perto. Não, tinha fã que tinha ido em 45 shows da Madonna. Porque era o fã-clube, eu tava no meio do fã-clube dos selecionados. Não sei o que. Aí ter que brigar com eles fica pior ainda. Não, e não dá pra brigar. Gente, me desculpa, por favor, tô fazendo meu trabalho, não sei o que. Essa música eu tenho que estar aqui, essa música. Aí eu vou pra lá da próxima. Que eu tinha mapeado pelo roteiro também. Maneiro. E tem algum plano memorável que você lembra, que você fez e fala, pô, tenho orgulho dele, achei uma coisa... Na vida? Ou algum momento de set que você lembre, que você fala, pô, foi pra isso que eu escolhi essa profissão. Eu acho que são vários pequenos momentos por dia. Eu acho que são... Porque o Jaque também... Jaque sempre falou isso, que o fotógrafo tem que ser uma pessoa generosa. O operador também tem que ser uma pessoa generosa, porque você está sempre fazendo um plano para o outro. Não é para você. É para o filme do outro, é para o diretor, é para o cliente. Aí você tem essa generosidade. E aí quando você... Eu acho que tem sempre essas pequenas alegrias em cada desafio que você consegue ali, seja agora nesse de café agora que eu fiz todo vertical também em 3 dias, tem vários momentinhos que eu tô ali com o Ronin. Tem um momento besta que eu vejo que ele tava andando com o personagem na praia, dele começa a subir uma escada, aí ele começou a subir a escada, eu comecei a subir o Ronin, aí eu terminei o plano e tava fazendo um balé. Eu acho que a tranquilidade, a leveza dos profissionais envolvidos, da direção, isso tudo passa pro filme. Antigamente eu dizia assim, tem filme que é bom de fazer e tem filme que é bom de ver. Porque às vezes o filme que foi bom de ver deu muito trabalho, foi um inferno, foi horrível, mas depois ficou bom, né? Mas hoje em dia acho que não, a gente pode fazer os dois, né? Tem outra coisa também que é muito difícil também, que a gente é muito crítico, né, com o que a gente faz também. Eu sei meus erros antes de qualquer outra pessoa. Quando o plano tá ruim, ninguém precisa me dizer que tá ruim, gente. Eu sei que tá horrível. Eu sei que tá horrível. Eu lembro uma vez de eu fazendo um foco pro Valtinho, tinha uma cena que a gente fez um take de um carrinho lateral num close 1.4, a menina chegava aqui, a lágrima da menina saía assim. Aí o Valtinho falou, tá bom. Eu falei, não ficou bom. Ele, ficou bom, rapaz. Eu falei, não ficou perfeito. Ele, que perfeito? O Valtinho ficou uma merda. Vou fazer de novo, pô. Ele, tu vai fazer a mulher chorar de novo igual? Eu falei, não vou, mas a gente pode tentar.
Vamos tentar? Vamos. Aí a gente foi, abro na Marquezine, chorou a mesma lágrima, igualzinha, no mesmo segundo, eu cravei, falei, pronto, agora sim tá perfeito. Agora com a nova tendência de inteligência artificial e essas questões, né, você acha que como é que vai impactar muito o nosso trabalho? Como é que você vê o futuro? Vai ter tudo ainda. Vai ter o comercial grande, feito com um filme grande, feito com câmera grande, com equipe grande. Vai ter o comercial feito com uma pessoa só. Vai ter o influencer com um telefone. Vai ter Já tem os comerciais com inteligência artificial. Já é uma realidade. Já fiz 2 trabalhos que no meio do comercial tinha um plano ali que era impossível de se filmar naquela diária, mas que dava para fazer no computador e enganar e colocar ali. E assim, vai ser cada vez melhor. Eu acho que a questão é a velocidade como isso está evoluindo também. Eu passei, sei lá, 2, 3 meses sem mexer no Midjourney, entrei de novo, já era outro Midjourney. E eu acho que a gente tem que usar essas coisas a nosso favor também, né? Hoje em dia eu faço storyboard no Midjourney, storyboard de publicidade, e você pode até transformar aquilo em vídeo também. E isso já é uma realidade. O grande desafio é como as tecnologias vão ao mesmo tempo que vai sumir muito emprego, vão surgir novos empregos também. Você com o Move lá gravando, já aconteceu de ter algum problema técnico no meio do plano e você ter que se virar assim na hora e tipo, pô, conseguir ajustar aqui nesse momento? Tem sustinhos, né? Essa coisa do drift mesmo era muito comum, assim, no Mimic, você fazer uma grua, uma coisa, aí você tá ali, daqui a pouco a câmera começa a ir assim pro lado sozinha. E aí, assim, eu aprendi e eu ensino sempre a jamais chamar a atenção dos nossos erros e de ninguém da nossa equipe. Pra que expor uma pessoa? É verdade. O erro é de todo mundo. Desculpa, gente, vamos fazer mais uma. Agora, a manivela no do Wheels acabou com o drift. É uma coisa que eu olhava escura, sinal de manivela, papagaiada, isso aí, preguiçoso, caramba. Achava besteira. O primeiro projeto que eu fiz, falei, é gostoso, né? Bom, né? Fico aqui sentadinho, a câmera vai, e eu tô aqui. Gostei desse brinquedo. Não vive sem agora. Não sai, Leva pra todo o o trabalho. Mimic tá até no concerto. O Mimic parou de funcionar, de tanto que eu não liguei, parou de funcionar, eu mandei pro concerto agora. E aí quando tá com o Mimic, com o Nodo, né? Você gosta de deixar o fotógrafo operar e você faz a câmera, ou você deixa um maquinista ou alguém para operar a câmera e você faz uma manivela? Como é que você trabalha? Normalmente eu prefiro estar na manivela. Normalmente é grua, né? Normalmente acaba sendo uma situação de grua ou de carrinho. Tá. Porque daí você pendura e vai embora e eu fico aqui na manivela. Quando Mas tá no teu corpo, você não... Eu do Operation eu odeio, mas eu já fiz com um fotógrafo gringo. Eu fiz um comercial de H&M, não sei o que, um fotógrafo alemão, um diretor francês, aquelas coisas. Aí o cara era tudo na grua, aí tinha esse plano que ele falou, não sei, faz uma coisa meio, mas não sei direito, tipo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, fica na manivela. Eu fico andando aqui com o mouse pro lado pro outro e você enquadra uma, enquadra outra. Aí a gente... Aí eu falei, I'll be the crane and you frame it. Vai lá, vamos lá. Aí funcionou, porque ele não sabia. Ele falou, tipo, aquela coisa, sol caindo, o modelo ali, vamos fazer uma coisa? Mas o quê? E aí, como se fosse qualquer outro fotógrafo que eu tivesse mínimo mais de conhecimento, eu falei assim, deixa comigo, chefe. Pode deixar que tá tranquilo. Mas eu não sabia realmente. Eu falei, então fica aí na manivela. Mas é muito raro, porque é difícil raciocinar junto mesmo. Se não está ensaiado, é muito difícil. Do Operation é muito difícil. Quando você tá lá fazendo um plano, como é que você lida com o ator? Você gosta de pedir coisas pro ator ou prefere falar com alguém direto, ou você gosta de ter essa liberdade de falar? Para mim é fundamental falar com o ator, é fundamental. Eu acho uma neurose quando tem diretores de direção que não permitem. Eu acho isso uma neurose e antiproducente, é num nível
ridículo. Eu acho que é óbvio é saber como falar com o Sim. ator também. Por exemplo, eu fiz vários filmes com o Irandir Santos. E eu fiz o primeiro curta do Irandir em Recife, que foi o primeiro curta em HD do Brasil. Eu fiz lá em 2003, 2004 e filmei com o Irandir até, sei lá, Amor de Mãe? Ele fez Amor de Mãe? Foi Amor de Mãe, Amor de Mãe, faz Amor de Mãe, sabe? E o Irandir, ele tem uma coisa que ele é um ator muito de método. E ele entra no personagem. E aí eu fiz 10 filmes com o Irandir. Aí eu chego no primeiro dia, eu falo assim, e aí, Irandir, beleza, dá um abraço nele, sei o que. Eu falo assim, como é que é seu nome agora? Como é que é? Ele fala, Henrique, sei lá. Eu falo, tudo bem, seu Henrique? Não sei o que. Pronto, a partir dali até o final do filme eu só não chamo mais de Irandir. Que eu sei que ele é. Entendi. Eu sei que ele é. Murilo Benício já não. Murilo Benício já Murilo, né, cara? É diferente. Murilo Benício já acha o Irandir exagerado, talvez. Não é o mesmo estilo, né? Já tem outros... Já tem atores que... Todos os atores têm maneiras diferentes de se concentrar, É verdade. né? Já vi ator também que tá aqui rindo, brincando, não sei o que lá. Ação! A pessoa chora, você fala, como é que essa pessoa tem essa concentração, gente? Mas tem. Cada um lá tem o seu método. E aí você tem que saber como falar com a pessoa também. Não adianta você só chegar e... Ei, anda aqui, para aqui. Ó, tá fora da marca. Pô, fora da marca? Não, o ator é vivo, gente. Deixa ele pisar onde ele quiser. Tá fora da marca. Isso não existe. É o que eu falo também de concentração e solidariedade e não expor o erro dos outros também. Mesmo que você errou, que outra pessoa errou, não pode dar... Num plano sequência, numa cena de luta, nessas coisas, você tem sempre que combinar, ó, para aqui, que eu tô aqui. Senão o soco vai ficar fake. É falar o mínimo e ser eficiente também. E às vezes também dá muita informação que ele acaba se perdendo. Outra coisa também do o operador de câmera também, eu acho que ele tem uma outra coisa que eu adoro fazer, que é ser, às vezes, o segundo operador. É bom demais. Só buscando o momento. E às vezes tem segundo operador que fica assim, esperando alguém chamar no rádio, enquadra ali o Batman, o Robin. Se eu sou segunda câmera, eu tô no ensaio, eu tô vendo, quando o cara tá ensaiando ali, eu já tô com a câmera aqui, já tô vendendo o meu plano ali no monitor. Outro dia eu tava fotografando um comercial na praia, deu horário de almoço, onde é que vai almoçar? Não, tem que pegar a van, almoçar lá, não sei lá onde. Entrei na van, aí começou a andar assim. Eu virei pro meu assistente e falei, me dá a câmera. Ele falou, dá almoço, me dá a câmera, diabo, bora, me dá a câmera. Tem esse do diabo que eu tinha, falou, bora, diabo, bora, diabo. Aí eu peguei essa mania, eu falei, bora, diabo, dá a câmera. Aí ele me deu a câmera, eu filmei o calçadão passando, com a 70-200 o calçadão passando. Como é que abre o episódio? Com aquele plano ali, né? que ninguém pediu. Ninguém pediu, não estava no roteiro. Mas eu sabia que eu estava filmando quiosques na praia. Eu vi o calçadão, eu peguei, deu vontade, ele deu agonia. Eu vou te falar, agonia. É a agonia do enquadramento. O que você vai fazer com a agonia? E sabe que vai ser útil ali pro diretor. Tem que dar agonia. E se não for também, tudo bem. O fotógrafo tem que ser generoso. Se não fez, tudo bem, fiz. E geralmente vai pro ar, quando você faz esses detalhezinhos. Se você está concentrado no trabalho, você sabe que o trabalho precisa. É verdade. Não adianta. Esse outro negócio que eu fiz agora também, mesma coisa. Esse do café, eu estava finalizando um episódio ontem. Aí eu falei, aquele planinho ali que eu roubei ali da gaivota passando. Tipo, uma hora que eu falei, da gaivota. Filmei a gaivota, nada. Entrou. Não tinha nenhum lugar escrito gaivota voando. Detalhes que enriquecem. Se você tá ligado, se você tá concentrado, você vai conseguir contribuir com o projeto. Você costuma fazer hard mount com o movie? Como é que você trabalha Como isso? você chama hard mount? Botar o movie talvez num carro, ou você vai como operador. Tipo... Sim, tipo gripado Gripado, mesmo. Você... Acontece. Faz. A gente faz bastante grua, o bike cam também tem bastante agora de pendurar na bicicleta, isso aí. De carro. E aí vai atrás, sim. Tem alguma dica operacionalmente? Não, manivela. A dica é a manivela. Esse era um plano que, antes da manivela... Com o Mimic sempre dava problema. Com o Mimic era impossível. Era impossível. Podia dar sorte e dar certo. Aí com o controle do PlayStation no Mimic, já fiz. Gruazinha de carro, controle do PlayStation no Mimic. Mas não é preciso. A manivela é tranquilíssimo. A manivela, você... Explica um pouquinho pra gente essa manivela. Então, qual é o negócio
O sistema de manivelas já existe há muito tempo, que é um sistema que é usado em tanque de guerra, usado em astronomia, em telescópio, que é o sistema de pan e tilt através de engrenagens, né? O submarino, o tanque de guerra, tudo utilizou esse sistema. O, a manivela de câmera já existe também há muito tempo e é muito usada lá fora. Nos Estados Unidos é meio obrigatório a pessoa, o operador de câmera, saber mexer em manivela. Aqui no Brasil não era uma coisa tão comum. Tem algumas manivelas, outras, mas não é uma coisa tão comum de você ver uma Barra e manivela. rédea. Aí agora com essa coisa das tecnologias merging, né, fundindo, a Node Wheels pegou uma manivela elétrica. Ela fez uma manivela que é mecânica e elétrica ao mesmo tempo. E qual é a grande sacada dela? Você consegue controlar o quanto de força ela precisa. Aí o quanto de massa e força você coloca. Ou seja, você pode dar uma voltinha leve ou você pode dar uma volta bem pesada. Você controla como você quer. Isso é a grande sacada da Nodo. E aí, porque ficou muito mais fácil de operar. Qualquer pessoa, eu gosto mais pesado, bota peso, eu gosto mais leve. Tira. E conta então pra gente sobre o curso que você dá na ABC, como é que funciona? Faz uma propaganda aí pra Então, chamar a galera aqui. eu tenho dado na BC cursos de cinema aqui no Rio, o curso de gimbal, pelo menos uma vez por semestre. A gente tenta fazer janeiro, julho ou novembro, dezembro. E a gente fez os últimos 2 anos A gente fez esses 2 anos o curso de assistente de câmera. O ABC com Cinema tem vários cursos. Tem de assistente de câmera, de assistente de direção, de arte, de direção. E aí dei de assistente de câmera e comecei a fazer esse de assistência e operação de gimbal. E aí lá a gente mostra o MOV, o Ronin 2, o Ronin pequeno, câmera grande, câmera pequena. E todo mundo que faz o curso monta, desmonta, aprende. Aí a pessoa aprende lá a montar e a operar, pode sair tanto como assistente como operador. Em 2 dias eu falo, a pessoa não sai formada, mas É. sai bem informada É. e sai conhecendo todos os procedimentos da checagem, a montagem, o equilíbrio, a operação. E o resto é hora de voo, né? Prática. É muito legal, porque é essa troca de informações mesmo. Eu acho que quando a gente dá um curso ou encontra um amigo, a gente sempre aprende alguma coisa. Quando você tem que explicar para alguém alguma coisa, você aprende mais. Aí fica ligado, então, se você quiser participar, falar com o Baco e aprender muita coisa isso. E você estava falando, né, em aprender, ensinar. Quando você ensina, você aprende. E a ideia desse podcast é exatamente essa: a gente conversar, trocar ideia, aprender como o outro trabalha e eu também colocar meus inputs e para criar essa comunidade e criar um local onde as pessoas podem tirar ideias e como trabalham no set, como estão trabalhando ali. Então, acho que a ideia desse podcast é exatamente isso: uma conversa aberta, franca, botar o que a gente conhece, o que a gente sabe, para aprender e ensinar ao mesmo tempo. Para finalizar, um conselho que você daria para alguém que está começando, que quer seguir esse caminho de câmera, o que você tudo que você aprendeu com os grandes mestres aí, o que você poderia ensinar para os outros? É isso, para mim vem frase do Valtinho e do Jaque também sempre na hora. No Valtinho fotografia não se aprende, fotografia se pratica. Eu acho que é isso, nem para quem está começando, para quem está há 20 anos, 30 anos, 40 anos, é praticar. É diário, você não aprende. Horas de voo. Você acerta, erra, acerta o próximo, melhora a luz aqui. E operação de câmera também, tem que praticar muito. Aí você vai operar com a câmera, operar com a outra, opera vertical, opera. Essa dica que eu tenho é isso. Se você tem acesso a algum equipamento, alguém que tem um equipamento, alguma locadora, vá lá, fala com o pessoal, ó, posso ir aí, dar uma olhada, posso acompanhar uma saída, porque às vezes ir num set é difícil. Você chegar, você ver um set, vou visitar um set, nem sempre é acessível você chegar num set, mas numa locadora, numa checagem, você consegue ali, tendo contato com o equipamento, consegue conhecendo as pessoas e gerando as oportunidades. E através dos cursos também. Nos cursos também você vai
conhecendo as pessoas, conhecendo os equipamentos e é praticando. Acho que é isso, fotografia se pratica. Legal. Obrigado. Então, esse foi Baco Andrade com a gente aqui. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber. Que tenha muito sucesso aí. Espero encontrar você no set. Vamos aí.